reunidos aqui, só para louvar ao Senhor. Novamente aqui, em união, algo novo há de acontecer, algo bom Deus tem para nós, reunidos aqui, só para louvar ao Senhor. Reunidos aqui, só para louvar ao Senhor. Novamente aqui, em união, algo novo há de acontecer, algo bom Deus tem para nós, reunidos aqui, só para louvar ao Senhor. Bom dia! Hoje é dia 14 de março e mais uma vez nós aqui nos encontramos para juntos celebrarmos. Hoje nós estamos no 4º domingo da Quaresma e eu quero te saudar com a palavra de João, capítulo 3, versículos 14 e 15, onde diz: Assim como Moisés no deserto levantou a serpente numa estaca, assim também o Filho do Homem tem de ser levantado, para que todos os que crerem nele tenham a vida eterna. Queridos irmãos e irmãs na fé, nós aqui nos encontramos na presença do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Eu quero convidar você, para aí onde você está, se unir conosco em oração. Oremos. Misericordioso Deus, diante do teu grandioso amor por nós e também pelo mundo que criaste, ficamos envergonhados e muitas vezes tentamos nos esconder nas trevas. Escondemos nossos pecados, escondemos as nossas maldades. Sabemos que a fé que temos em Ti não combina com as nossas atitudes. Crer em Ti nos chama à responsabilidade de zelar pela paz, pelas boas práticas, especialmente de amor por este mundo. Senhor nosso Deus, Tu destes a maior prova de amor pela humanidade quando permitiste que Teu Filho fosse pregado naquela cruz. Faz-nos enxergar este amor através desse gesto. Ajuda-nos a seguir Teu Filho Jesus e a reconhecermos nele a grande luz para iluminar as nossas ações. Fortalece a nossa fé hoje, através da palavra pregada neste culto. Ao ouvirmos sobre o Teu amor, somos lembrados da nossa verdadeira essência, que foi criada por Ti para cuidar deste mundo, para cuidar de toda a Tua criação, como obra preciosa da Tua criação. Por Teu Filho Jesus, que a palavra da criação e também da salvação do mundo, hoje e eternamente, é que oramos. Amém. Ouçamos agora a leitura bíblica de João, capítulo 3, dos versículos 14 até o 21. Assim como Moisés no deserto levantou a serpente numa estaca, assim também o Filho do Homem tem de ser levantado, para que todos os que crerem nele tenham a vida eterna. Porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha vida eterna. Pois Deus mandou o seu Filho para salvar o mundo e não para julgá-lo. Aquele que crê no Filho não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porque não crê no Filho único de Deus. E é assim que o julgamento é feito. Deus mandou a luz ao mundo, mas as pessoas preferiram a escuridão porque fazem o que é mal. Pois todos os que fazem o mal odeiam a luz e fogem dela, para que ninguém veja as coisas más que eles fazem. Mas os que vivem de acordo com a verdade procuram a luz, a fim de que possa ser visto claramente,
porque as suas ações são feitas de acordo com a vontade de Deus. O Senhor é a minha força, o meu canto é o Senhor, Ele é o Salvador. Confiando nele não há temor, confiando nele não há temor. Quando estou no vale escuro, almejando uma luz, eu me lembro do Senhor, do Salvador e sua cruz, do Salvador e sua cruz. No Senhor eu encontro abrigo, em seus braços seguro estou. Ele é a minha luz e o seu amor é que me conduz. E o seu amor é que me conduz. E o seu amor que me conduz. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre conosco. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs na fé, na Bíblia nós temos muitos relatos que falam da serpente, da cobra, como esse texto do evangelista João. E hoje nós temos um texto que traz referência a Moisés. Um dos textos de João, quem sabe dos mais conhecidos, que sempre é citado quando se fala do amor de Deus pela humanidade. O mais conhecido versículo, quem sabe, é o 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. O texto maior, onde esse versículo está inserido, está falando principalmente do gesto revelador de Deus em favor da humanidade. O evangelista inicia com Moisés e o seu gesto de erguer a serpente numa estaca. Quem fosse picado por uma cobra venenosa, bastava olhar para a serpente erguida na estaca, que seria salvo. Ao olharmos para a cruz, lembramos que Cristo foi erguido numa estaca. E todo aquele que crer e olhar para aquele que foi crucificado com esperança e com fé, será salvo. Como a serpente de bronze na haste curava, assim também o Cristo crucificado salva. Cada pessoa que crê neste Jesus, que foi levantado numa cruz e posteriormente subiu ao céu, alcançará a vida eterna. Esta é a sua promessa. Quem olhar para Jesus, o crucificado e elevado ao céu, com fé e com certeza da libertação, terá a vida eterna. É pela fé que acontece a nossa comunhão com o nosso Senhor, Ele que nos ama. Esse Senhor que demonstrou todo o seu amor a fim de nos salvar. Sem crermos em Jesus, não há salvação. Foi uma serpente que enganou o ser humano e o levou a pecar. Vocês lembram de Adão e Eva, por exemplo? As serpentes que nós conhecemos mordem e matam. Por isso são símbolos de dor, morte, medo, desespero. Mas destas serpentes também são retirados do seu veneno o soro antiofídico, aquele que cura. E por isso em muitos remédios de farmácia existe a serpente na haste. Também é o símbolo da cura, da vida, símbolo daqueles que fazem a medicina e faculdades que lidam com a saúde. Ao olharmos para a cruz, nós também sabemos que ela é o símbolo da força do Império Romano, que aniquila todos os seus opositores. E é na cruz que Cristo morre. Portanto, ela é símbolo de morte. Por outro lado, ao olharmos para a cruz, nós vemos ali a maior revelação do amor de Deus, que nos oferece perdão dos pecados, nova vida e salvação.
Portanto, pela fé, a cruz é o símbolo de amor. Deus ama este mundo, mesmo sendo um mundo, por vezes, afastado do seu amor. Um mundo feito por pessoas que preferem se engajar e se envolver em tantas outras coisas e não nas coisas de Deus. Na sequência do nosso texto, o evangelista fala da luz que Deus enviou ao mundo para que a humanidade pudesse fazer aquilo que é bom. Jesus, o seu Filho, é esta luz, sacrificado à luz do dia, erguido numa cruz, exposto para todos o verem. Mas mesmo diante da luz, a humanidade escolheu as trevas, a escuridão, ou seja, escolheu esconder as suas maldades e não olhar para a luz que resplandecia em Jesus Cristo. No mundo onde muitos amam as trevas, isto é, as coisas que são feitas às escondidas, e há tantas coisas como fofocas, intrigas, ciúmes, enfim, todo tipo de violência, a gente tem que lembrar também que é à noite que muitas dessas violências acontecem na escuridão. E é interessante como o ser humano, mesmo sabendo aquilo que é certo, por onde deve caminhar, por vezes ele escolhe a escuridão. Mas que bom que o amor de Deus e a sua misericórdia são tão grandes, que apesar de nós sermos como nós somos, Deus nos ama. Ele ama este mundo ao ponto de se fazer carne em Jesus e se doar por cada um de nós. Jesus veio para mudar a realidade marcada pelo sofrimento, pela destruição, pela morte. E a solução para tudo isso nós sabemos, não é mágica, mas é a fé em Jesus. Ele que promete a salvação, a ressurreição e a vida eterna a todo aquele que nele crê. A todo aquele que olhar para ele com coração e com fé. Queridos e queridas, não há outra saída para nós, para aqueles que se dizem cristãos, que querem estar ao lado de Deus na vida eterna, senão nos colocarmos diante da cruz e da luz que em Cristo emana. Quem se dispõe a olhar para Jesus será libertado das trevas e poderá ser transformado para viver na luz. E quem vive na luz pratica as obras de Deus. E essas obras não precisam mais ser escondidas. Elas podem aparecer, pois são baseadas no amor de Deus. E contra o amor não há lei e nem punição. Por isso, os que creem em Cristo e os que viverem no compromisso com Deus e no seu amor, não são julgados no fim, pois já venceram em Deus a morte. Ao olharmos ao nosso redor, podemos perceber que a escuridão ainda nos cerca, porque o mundo ainda não deixou se envolver pelo amor de Deus. Isto é a sua perdição. Nós precisamos chegar cada vez mais perto da luz, chegar assim mais perto de Cristo. Só assim saberemos onde estamos errando, onde estamos tropeçando. Só olhando para a cruz, entendendo o que ela significa, é que podemos achar a solução e descobrirmos o caminho pelo qual devemos seguir e caminhar. Deus hoje nos chama a olharmos com fé mais uma vez para a sua cruz, crermos no seu amor, vivermos na luz, praticarmos a verdade e seguirmos a Jesus. E que a sua paz, a sua bênção nos acompanhe e nos ajudem hoje e sempre. Eu quero te convidar para, aí onde você está, nos unirmos em oração. Oramos. Amado Deus, nosso Pai de amor e de justiça, nós queremos te agradecer por este culto, pela palavra que nos foi trazida e, acima de tudo, agradecermos pelo teu gesto amoroso, demonstrado a cada um de nós quando fostes capaz de entregar o teu Filho para morrer na cruz em nosso favor. Ao olharmos para Ele, nos damos conta do quanto erramos e pecamos, mas também do quanto Tu nos amas. Nós queremos corresponder a este amor, mas também reconhecemos que sozinhos não somos capazes. Dependemos de Ti, que através da constante ação do Teu Espírito Santo nos protege, ampara, orienta
e consola os teus filhos e as tuas filhas. Recebe, ó Deus, a nossa oração em favor das pessoas que sofrem, seja pelo luto, pela depressão, pela doença, pela privação da liberdade, pela falta de esperança ou pelo medo de que a maldade venha nos atingir. Nós oramos em favor da tua igreja no mundo, pedindo para que cada cristão e cada cristã seja capaz de se voltar para a cruz e enxergar em teu Filho Jesus a verdadeira luz, a luz que nos guia em meio à escuridão do mundo. Nós intercedemos pelo nosso país, pelas autoridades no mundo, para que trabalhem pela paz, agindo sempre à luz do dia, ou seja, sem mentiras e maldades, essas que só destroem a nossa humanidade, que promovem o ódio e a opressão aos mais fracos. Esteja, ó Deus, com as nossas famílias, com as nossas comunidades, auxiliando para que cada uma delas possa dia a dia vivenciar e testemunhar do teu amor. E tudo mais queremos colocar diante de ti, através da oração que o teu Filho Jesus Cristo nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, como é bom nós nos sentirmos amados pelo nosso Deus. Ele que deu o seu único Filho para morrer pelos nossos pecados. Ele que nos promete a ressurreição e a vida eterna. Este Deus quer também abençoar a nossa semana, quer abençoar a nossa vida a cada novo dia. Recebamos a bênção do nosso Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante a sua face e te dê a sua paz. E assim vos abençoe o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que todos nós possamos vivenciar essa semana que temos pela frente, seguindo a luz que ilumina a nossa vida, seguindo a Jesus Cristo, que é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Uma ótima e abençoada semana a cada um e a cada uma. Amém.